para te conduzir à habilitação. Talvez o irmão problemático da igreja, talvez os membros problemáticos, talvez o pastor problemático, sejam o caminho para a condução da tua habilitação. A palavra de Deus, se permanecer fiel até o fim, herdarás a coroa da vida. Então a tua habilitação para receber a coroa da vida só depende de uma coisa: da tua fidelidade. Ah, mas está tudo ruim ao meu redor. Não, está tudo difícil. Está difícil, mas infelizmente, para você herdar, você herdar a salvação, você precisa ser fiel até o fim. A tua fidelidade até o fim é que vai fazer com que você tenha alguma coisa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28 e o versículo 18. 28 do Evangelho de Mateus, capítulo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus, no céu e na terra. Levante sua mão e diga: Quando sou habilitado, sou condicionado. Diga: a minha condição, a minha autoridade, o meu poder só será ativo quando eu cumprir o trajeto. Sabe, talvez vai precisar dos ismaelitas para conduzir a tua vida para que se cumpra a vontade do Senhor, para que quando chegar no fim você possa dizer como Jesus disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lógico, nós não vamos alcançar isso. É dado o poder todo para nós nos céus e na terra. Isso nós não vamos alcançar. Mas a nós, irmãos, será dado o poder que ele ministrou. Ele disse assim: Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Pisará serpentes, escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Vocês vão pisar, vão curar enfermos, ressuscitar mortos. Esta habilitação na nossa vida espiritual ficou, irmãos, quando nós cumprimos o trajeto para recebermos. E se você ainda não viveu esse tempo na tua vida, sabe de uma coisa, que o Senhor quer habilitar-nos para este período, para esse tempo certo. O Senhor quer nos dar. Amém? Levanta sua mão e diga: Nada poderá deter a quem está debaixo do mover apostólico. Diga com autoridade: Eu estou debaixo do mover apostólico. Deus vai mover sobre a minha vida segundo a sua palavra, e eu vou viver a autoridade apostólica na minha vida, a autoridade do Filho de Deus sobre a minha vida. Diga: Para isso eu irei passar algumas situações, viverei algumas condições, para que o mover apostólico possa me dar autoridade. Então, olha, ninguém vai poder deter o mover apostólico na tua vida, porque, primeiro, aquele que tem o chamado de Deus, assim como José, no versículo 27 e 28, assim como José, primeiro, o que você recebe? Diga: Eu receberei primeiro visões celestiais. Então José, irmãos, começou a ter sonhos. José começou a ter sonhos. José começou a ter revelações em sonhos. José começou a sonhar agora. José começou a enxergar o que tinha para ele no futuro. Então ele teve o primeiro sonho, teve o segundo sonho. Se você ainda não teve sonhos, saiba de uma coisa: a partir de hoje o Senhor vai começar a te dar sonhos, vai começar a te mostrar quais são os projetos que Ele tem para a tua vida, quais são os planos que Ele tem para a tua vida, quais são as condições que Ele tem para a tua vida. Porque José começou a ter sonhos, José começou a ter visões, José começou a ter revelações. Diga: além de sonhos, além de visões celestiais, o Senhor me dará também ouvido para ouvir a sua voz e gerar temor no meu coração. Sabe, José, quando ele teve sonhos, ele agora também teve audição, teve ouvido. Quando ele começou a ouvir
os seus irmãos diziam, lá vem o sonhador, ele começou a parar. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes tudo que Deus fala para nós, tudo que Deus revela para nós começamos a contar para todo mundo, ó, eu tive um sonho assim, 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 ó, Deus vai fazer isso para mim. Tem coisa que você tem que esperar. Tem coisa que você tem que calar, ter audição, para você ouvir com temor e ter temor de Deus, ou ter temor a Deus, por aquilo que Ele está te mostrando, porque a fidelidade de Deus é tão grande, por isso Ele te mostra. A fidelidade de Deus é tão grande para nós, por isso Ele fala. E quando você ouve, você precisa ouvir a voz de Deus com temor. Glória a Deus. E guardar. Nem tudo é para falar. Quando José começou a ter sonhos, que ele contou o primeiro sonho, contou o segundo, e viu que os irmãos se revoltaram, José calou. Jacó, que era pai de José, quando ouviu o segundo sonho, Jacó guardou no coração. Mas José se calou. Ele não falou mais nada. Até então pode perceber que quando ele aparece de novo, discernindo o sonho, é quando ele está na cadeia com o padeiro e o copeiro. Depois ele some de novo e aparece falando o sonho de Faraó. Só. Porque ele começou a ter temor. Ele disse, olha, o que está vindo sobre a minha vida é muito grande. O que está vindo sobre a minha vida é poderoso. O que está vindo sobre a minha vida vai marcar a minha história. Levanta sua mão em nome de Jesus. Porque o que Deus está enviando sobre a tua vida, o que Deus está enviando sobre a tua história, o que Deus está enviando sobre o teu ministério é muito grande. Você precisa ouvir, você precisa ter visões, mas você precisa guardar, porque a caravana dos ismaelitas vai passar na tua vida. A caravana dos ismaelitas vai passar na tua história. E talvez você será levado, você será conduzido para um lugar pensando que é o fim, ou todos pensarão que é o fim, mas você vai poder cantar o hino da vitória e vai dizer, o Senhor me levou para lugares altos, o Senhor me levou para grandes projetos, o Senhor me levou para grandes lugares, e o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus. Toma posse no teu coração. Diga comigo, em terceiro lugar, eu vou viver desde o princípio a minha autoridade. José, irmãos, não tinha roupa de rei, José não tinha um trono de rei, mas ele, dentro da sua casa, ele já vivia a sua autoridade. O seu pai sempre questionava ele. O seu pai dizia, olha, vá olhar os seus irmãos. Já ouvi até muitos pregadores ministrando, dizendo assim, José era empregado do seu pai para olhar os seus irmãos, mas só recebe, irmãos, uma autoridade, uma autorização para olhar os mais velhos, se você tiver mais autoridade, se o seu pai confiar em você, porque caso contrário, a tendência é de dizer para quem ele confia, ou para o filho mais velho, olha os seus irmãos. José era o mais novo, então ele ia olhar os seus irmãos, ele ia cuidar dos seus irmãos. Então a responsabilidade, a autoridade já estava sobre ele. Porque também a Bíblia diz que José tinha uma capa, e a capa de José trazia as 12 cores das tribos de Israel, ou as 12 bandeiras dos seus irmãos. Então ele já tinha o domínio sobre os seus ombros, a autoridade estava sobre ele.